Olá pessoal, tudo bem? Sou a Débora, estou novamente aqui com vocês em mais um dia de aulas de princípios do processo do trabalho, dando continuidade aí ao nosso assunto, a essas questões que são extremamente importantes para todos nós que estamos aí estudando o direito processual do trabalho, que estamos aí nos submetendo a certames, a concursos, então sempre muito importante retomarmos esses conceitos que, claro, muito embora tenham sido efetivamente estudados lá atrás, mas certamente acabam se perdendo de alguma forma no tempo e são sempre importantes de serem retomados, porque via de regra são objeto de cobrança por estas bancas examinadoras. Ok, pessoal? Então, dando prosseguimento aqui, e espero que você esteja com a sua CLT aí do seu lado, fazendo as marcações, as suas canetas também, para lá na frente ou posteriormente aqui a nossa aula possa retomar esses estudos e rememorar certas situações, até tirando dúvidas, relembrando e analisando efetivamente ali o que a lei dispõe, tá? Para que você consiga lograr êxito aí nos seus concursos, enfim, tudo aquilo que vier a fazer direcionado ao processo do trabalho. Ok, pessoal? Então, retomando, vamos lá, agora vamos falar sobre o princípio da conciliação. O princípio da conciliação no processo do trabalho, ele está disposto aí nos artigos 846, 850, e ele fala aí da necessidade de que haja, então, por parte do magistrado, a possibilidade, ou que sejam facultadas às partes, essas possibilidades de composição, que seriam duas, tá? Duas obrigatoriamente, sob pena de nulidade processual. Então, a gente sabe que durante a audiência, né, que é una, via de regra, após o ingresso das partes litigantes dentro da sala de audiência, o magistrado questiona sobre a possibilidade de composição. Ultrapassada esta fase, o andamento vai ocorrendo ali do ato processual, com a apresentação da leitura da petição inicial, apresentação de defesas, produção das provas, e enfim aí a apresentação de razões finais. Após as razões finais, obrigatoriamente deve ser franqueada a parte, ou melhor, as partes, nova possibilidade, renovada essa possibilidade então de conciliação, ok? Nós, por segurança, acabamos entendendo que as duas possibilidades devem ser ofertadas às partes, sob pena de nulidade, tá? Para que não haja nenhum prejuízo. Todavia, eu tenho a obrigação de falar para vocês que, segundo o entendimento consolidado do TST, se eventualmente não for ofertada a primeira proposta de conciliação, eu posso realizar a segunda. Então, se o juiz, por exemplo, que está ali gerindo o processo, deixar passar a primeira oportunidade de conciliação, deixar o ato transcorrendo, mas, após as razões finais, oferecer e renovar esta proposta conciliatória, não haverá nulidade. Por quê? Porque se entende de fato que esse momento processual seria de extrema relevância para a decisão das partes. Por quê? Porque nesse momento, praticamente tudo já aconteceu, né? As partes já foram ouvidas, já foi apresentada, já foi lida inicial, ou as partes já tiveram acesso a ela, tendo em vista que atualmente existe a possibilidade do protocolo, e isso também já vinha ocorrendo antes mesmo do advento da reforma trabalhista. As partes já protocolavam, os reclamadas já protocolavam suas defesas anteriormente à audiência. Então a gente já sabe que neste momento processual muitas coisas já aconteceram, as razões finais, inclusive das partes, momento em que elas já puderam então refletir melhor sobre aquilo que realmente poderão receber ao final do processo. Algo que
no início talvez não era muito bem visto ou muito bem vislumbrado, porque ainda se tinha uma percepção talvez equivocada, talvez decorrente de informação oriunda do advogado, que talvez tinha uma percepção do processo diferente do que passou a ter após a instrução, haja vista talvez o depoimento pessoal de uma parte não ter sido tão bom quanto esperava, ou talvez pelo fato de a produção da prova testemunhal não ter sido tão favorável, ou ao contrário, até desfavorável. Então, por estas razões, esta possibilidade ofertada neste momento acaba sendo muito mais relevante do que aquela que poderia ter sido ofertada no início da audiência. Então, por isso que se consolidou o entendimento, então, pelos tribunais e até inclusive pelo próprio TST, no sentido de que haverá nulidade se a segunda não for feita, tá? Então, prestem bem atenção nisso, tá? Se houver aí questionamentos nos certames que fizerem nesse sentido, não tenham dúvida quanto a essa posição consolidada, então, do TST, que dispõe sobre a nulidade neste caso, tá? Então, ainda que haja aí entendimentos no sentido de que a nulidade, se não houver os dois momentos obrigatórios de conciliação, mas o entendimento consolidado está nesse sentido mesmo, que deve, pelo menos, neste último momento processual, pelas razões que eu invoquei anteriormente. Então, a gente está aí nesse sentido, com esta questão das razões finais agora, então, sendo ultrapassadas, para viabilizar aí a tomada de posição, ou melhor, de entendimento sobre a possibilidade ou não de se celebrar um acordo, tá? Então, vamos ficar com isso na nossa lembrança. Quanto ao princípio da conciliação ainda, é importante esclarecer para vocês que, a despeito de haver uma conciliação, por exemplo, seja no primeiro momento, seja no segundo momento, tem-se que o juiz, ele não está ou ele não é obrigado a homologar o acordo. Especialmente num caso em que este acordo tenha sido celebrado sob coação, sob algum dos vícios de consentimento, tá? Dispostos inclusive ali no Código Civil. Então, o juiz não é obrigado a homologar este acordo, mesmo porque se sabe que, diante da homologação de um acordo, inúmeras são as dificuldades para a sua desconstituição, porque não é tão simples assim depois a gente conseguir aí retomar o curso de um processo cuja decisão já foi homologada pelo magistrado. Por isso, esse cuidado aí na hora da homologação e essa desobrigação também, né, de ser, digamos assim, compelido necessariamente à homologação, ok, pessoal? Então, temos que ter bastante cuidado com isso nesse primeiro momento, tá? Até porque as consequências que eu realmente me referi porque quando há homologação do feito, acontece a extinção do processo com resolução do mérito, né? Então, se eu tenho a extinção do processo com resolução do mérito, o que vai caber? E isso sem contar que há o trânsito em julgado da decisão na data da homologação. Ou seja, se transitou em julgado, qual o instituto que vai poder me socorrer, né? Então, por isso aí é o cuidado na homologação desse acordo, tá? Então, ó, não cabe recurso dessa decisão, dessa homologação desse acordo. Então, como não cabe recurso, a gente tem que se sustentar na possibilidade de que o juiz realmente não seja obrigado a homologar o acordo, ok? Claro, e como sempre, a gente sempre tem afirmado aqui que para toda regra existem exceções, a gente pode aí se servir dessas exceções agora para dispor sobre a possibilidade de que a União ingresse aí ou interponha recurso
para discutir contribuições previdenciárias. A ela, então, não seria vedada a interposição de qualquer recurso visando, portanto, a discussão destas contribuições previdenciárias, que eles seriam, portanto, então, devidas, né? No mesmo passo, nós temos aí que, diante, por exemplo, de um acordo que fora celebrado mediante coação, eu posso me servir de uma ação rescisória, tá? Isso conforme súmula 259 do TST, que me autoriza, diferente do processo civil, que eu posso ingressar com a ação anulatória, no processo do trabalho, eu me sirvo da ação rescisória, em que eu vou discutir aí essa possível coação ou esses vícios de consentimento, enfim, que ocorreram durante o ato processual que me levou à celebração do acordo nulo. Tá? Então, por isso, cuidado com a celebração de acordos no processo do trabalho, porque nós não temos a faculdade de interpor qualquer recurso desta decisão, salvo as exceções previstas no artigo 832 da CLT e na súmula 259, que prevê a ação rescisória. Não obstante isso, nós temos aí o princípio do jus postulandi, esculpido no artigo 791 da CLT, que trata da possibilidade de que a parte desacompanhada de advogado possa pleitear, demandar na Justiça do Trabalho. Tá? Então, esta súmula não é inconstitucional. Essa súmula 425, que dispõe sobre a possibilidade de que a parte ingresse sozinha em juízo, não é inconstitucional, não está em dissonância ao artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque nós comportamos, o nosso ordenamento jurídico comporta inúmeras exceções, inclusive nos juizados especiais, na própria Justiça do Trabalho, juizados especiais federais, o próprio habeas corpus. Então, nós temos aí alguns institutos jurídicos, ou mesmo até essas exceções previstas em lei aí que nos autorizam demandar sem advogado, até para facilitar a parte, o acesso realmente à jurisdição, a possibilidade de que realmente tenha o direito assegurado aí do acesso à justiça. Tá? Então, o jus postulandi é previsto como princípio do processo do trabalho nesse sentido, para assegurar ao trabalhador o direito de demandar em juízo sem ter que contratar advogado. Neste caso aí, da mesma maneira que nós já estamos falando, apesar da regra, né, de haver realmente o jus postulandi, desse princípio que possibilita a parte demandar sem a presença do seu advogado, de um advogado constituído, não podemos nos esquecer das exceções, que, da mesma maneira, existem aqui também, que consistem no mandado de segurança, na ação rescisória, ação cautelar, e recursos para o TST, porque nestes casos especificamente a parte deverá obrigatoriamente contratar advogado, tá? Isso de acordo com a súmula 425, ok? Então, a parte necessariamente, até a interposição de recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, a parte pode sim enfim, realizar todos os atos sozinha. No entanto, passado, transcorrido ou ultrapassada esta fase, a parte reclamante, enfim, vai ter que obrigatoriamente se servir aí da contratação de um profissional para poder continuar levando sua pretensão à frente para que seja julgado. Tá? Então, a gente tem que se cercar aí destes cuidados, analisando de forma pormenorizada, marcando a súmula 425, que ela nos dá este norte aí. E cuidado nesse sentido, pessoal, com pegadinhas, tá? Porque é aí que pode realmente morar o perigo. De repente, alguma pergunta meio capciosa, no sentido de que o jus postulandi também possa
permitir o acesso da parte à interposição de recursos ao TST, por exemplo, ou ao ajuizamento de ação cautelar, ou algo que o valha. Então, todo cuidado é pouco nesses momentos, porque as exceções estão muito claras aí na súmula, para que nós possamos realmente nos servir aí desse entendimento, para não cometer nenhum tipo de equívoco na hora do preenchimento da questão a que formos submetidos, ok? Então, tomem bastante cuidado aí com essa súmula, marquem, para não ter erro na hora da prova. Tá? E, como não poderia deixar de ser, o princípio da proteção, que é o princípio que rege de forma assim, extremamente relevante o processo, não só o processo de trabalho, como também o direito material do trabalho, né? E neste caso aqui, a gente traz especificamente o artigo 844 da CLT, que fala aí do arquivamento da reclamação, ou seja, concomitantemente ao princípio da proteção, nós temos a aplicação do princípio da isonomia. Por quê? Porque ele trata do arquivamento da reclamação, no caso de ausência do reclamante, e se ausente o reclamado, haverá revelia. Ou seja, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na exata medida de sua desigualdade. Por quê? Porque a pena que cabe ao reclamante não é a mesma que cabe ao reclamado, né? Não comparecendo o reclamante, seu processo, sua reclamatória trabalhista será arquivada. Do contrário, não comparecendo o reclamado, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial e, portanto, será aplicada a pena da revelia. Tá? Então, bastante atenção nesse caso aí, que é o princípio da proteção circunscrito ao artigo 844, exemplificativamente, para que vocês possam visualizar isso aí na prática efetiva, tá? Todavia, pessoal, não podemos nos esquecer que esta aplicação destas, digamos assim, tanto do arquivamento quanto da revelia, poderão ocorrer apenas diante de ausências injustificadas, seja de uma parte, seja de outra. De tal sorte que, apresentando-se as justificativas em momentos oportunos, não poderá ser, então, aplicada, portanto, a revelia ou o arquivamento do processo, que sempre, de alguma maneira, ainda que não seja tão gravosa, por exemplo, o arquivamento não é tão gravoso, mas ele gera uma consequência, né? Então, o processo para, enfim, a parte tem que ajuizar novamente, né? Então, assim, havendo a justificativa, não haverá aplicação destas penas previstas aí no artigo 844. Também incita a proteção, ao princípio da proteção, melhor dizendo, encontra-se a regra da norma mais benéfica, que nos diz que diante de uma dúvida na aplicação de alguma norma, de alguma disposição legal, deverá ser aplicada sempre aquela que vier em favor, ou que melhor trouxer ou agasalhar o empregado. Então, sempre deverá ser decidido dessa forma. No caso de dúvida, sempre analisar qual é a norma que mais favorece aquele que precisa ou que está demandando em juízo, que está perseguindo o seu direito. Ok? Então, este é o princípio da norma mais benéfica ao empregado. Outro cuidado aqui, que conforme eu digo para vocês em todas as aulas que nós temos que ter, é que com as mudanças, a partir do advento da Lei 13.465 de 2017, algumas coisas foram alteradas, algumas disposições bastante relevantes dentro da nossa CLT, que demandam aí um estudo bastante cuidadoso da nossa parte, no que tange aí essas modificações, até mesmo uma comparação nesse sentido, porque muitas vezes quando procuramos na doutrina, nós estudiosos do direito, inclusive também nos debatemos, porque muitos doutrinadores acabam trazendo as questões de acordo com a reforma, mas talvez pelo fato de serem tantos pontos, alguns de extrema relevância acabam ficando de fora. Então, eu julguei muito importante tratar com vocês aqui deste princípio aqui, à luz da mudança efetiva que
realmente faz com que esse princípio ele possa ou não ser interpretado aí como tendo permanecido ou não válido, tá? Porque veja, aqui a gente está querendo tratar então da regra da condição mais benéfica ou do direito adquirido do empregado, tá? Que tá dentro aí dessa ótica de proteção do empregado. Contudo, com a mudança da lei, o artigo 620 propiciou que instrumentos normativos negociados façam com que direitos anteriormente conquistados sejam preteridos. De tal maneira que eu não consigo mais conceber que essa regra da condição mais benéfica ou do direito adquirido do empregado ainda esteja prevalecendo. Tá? Porque a partir do momento que eu posso negociar instrumentos normativos, eu posso simplesmente ter aí algo produzido em meu desfavor, porque o artigo 620 ele é muito claro, a sua dicção dispõe o seguinte, que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, nós temos aqui uma situação bastante discrepante daquela que nós tínhamos anteriormente. É o que faz nos entender que, a partir de agora, nós não temos mais essa condição mais benéfica, ok? Então, muito cuidado agora com possíveis pegadinhas em concursos, com base nesta questão, ok? Partindo aí por um outro princípio, né, vamos para a regra do indúbio pró-operário. O indúbio pró-operário, ele nos diz que toda e qualquer interpretação deve sempre ser feita em favor do operário. Então, sempre que houver dúvida naquele julgamento, naquele processo, em que as provas foram produzidas de alguma forma lacunosa, que deixou aí o magistrado meio indeciso quanto à melhor decisão a ser tomada, ele sempre deverá resolver aquele litígio, decidir em favor do operário. Tá? Então, isso é o que consta íncito dentro dessa regra principiológica aí, que é o indúbio pró-operário. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente traz ainda o artigo 844, tá? Que fala também da questão das custas, tá? Que também teve uma modificação no caso de não haver justificativa, aquela justificativa que nós falávamos lá atrás. No caso, por exemplo, dele não chegar em tempo à audiência, o processo ser arquivado, ele não conseguir justificar e, eventualmente, quiser ingressar com o pedido em juízo, deverá, então, de acordo com o artigo 844, recolher as custas, né? Ainda que beneficiário de justiça gratuita. Porque se ele foi eventualmente condenado ao pagamento, ele vai ter que comprovar este recolhimento, tá? Então, é algo que veio aí em dissonância daquilo que nós tínhamos e também nos faz questionar aí alguns princípios aí de norma mais benéfica, enfim, condição mais benéfica e princípio da proteção de forma geral, porque considerando esses fatores, agora nós estamos vivendo um novo momento processual que dispõe sobre a possibilidade de que o reclamante, que antes tinha total proteção da CLT nesse sentido, tenha também que ser submetido ao pagamento de custas diante de situações aí que não consiga comprovar ausências, enfim. Tá? Então, não existe mais aquele entendimento que se havia lá atrás de que havendo o arquivamento do feito, poderia ingressar sem o pagamento ou recolhimento de qualquer custo. Então, tomar bastante cuidado com o artigo 844 da CLT, tá? Até porque
o pagamento destas custas a que se refere o referido artigo é condição aí para a propositura da nova demanda. Então, não há como se conceber, por exemplo, que eu consiga distribuir nova ação sem que eu tenha feito recolhimento anterior. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Quem advoga para reclamante, inclusive, sempre alertar para o comparecimento e, se não por algum motivo especial que justifique da forma adequada dentro do prazo legal, para que não haja aí a ocorrência das sanções especificadas dentro da lei, porque isso vai gerar, sem sombra de dúvida, um prejuízo para aquele que já com certeza, via de regra, já se encontra numa situação complicada, muitas vezes de desemprego, aí, diante de inúmeras situações aí que nós vivemos no nosso país, aí, dada até a crise econômica que atravessamos, ok? Quanto ainda aos princípios norteadores e de proteção, vale trazer para vocês o entendimento da OJ 92, da SDI 2 do TST, que trata da impossibilidade de exigir o pagamento de honorários periciais prévios, tá? Então, se durante o meu processo eu entendo lá, reclamante, que eu preciso produzir uma prova pericial, mas o magistrado, por sua vez, entende que eu tenho que fazer o recolhimento, o pagamento desses valores referentes à perícia. Mas eu, claro, reclamante aí com inúmeros problemas, não tenho condição de eu fazê-lo. Por obviedade, no caso de ser indeferida essa perícia, eu posso me servir aí do mandado de segurança, que é o instrumento hábil a fazer com que eu possa reverter esta situação e efetivamente me servir da produção da prova sem o adiantamento dos honorários periciais, ok? Então, muita atenção com a OJ 98 da SDI 1.2 do TST, tá? Então, aqui a gratuidade da justiça, também agora a gente tem que cuidar com as mudanças que houveram, tá? E especialmente aí em relação ao depósito recursal do reclamado, e apenas por ele, tá? Que eu acho que é o cerne aqui da questão, inclusive, né? Que neste caso é um princípio que vela justamente aí pela possibilidade de que o reclamante possa interpor seu recurso ou seus recursos sem ter que fazer frente ao pagamento de custas processuais. Todavia, o empregador, se quiser ou pretender recorrer daquela decisão que lhe foi desfavorável, deverá, por sua vez, fazer o recolhimento, aí fazer a realização desse depósito, né, recursal, para que ele consiga aí se servir do recurso que lhe é conferido aí por lei, tá? Então, esta também seria uma possibilidade de proteção, porque além de franquear o acesso ao reclamante às instâncias superiores, também, por outro lado, garante com que, no caso do reclamado interpor recurso, haja o depósito prévio recursal de valores que, no momento futuro, poderão garantir a execução, ok? Então, essa é a disposição que traz o artigo 899 da CLT, que é importante que vocês também marquem aí com vocês para poder depois estudar de forma pormenorizada, tá? E quando forem cobrados conseguirem efetivamente responder aí as questões. Também seguindo nesta linha, temos ainda que o recurso interposto poderá ser feito através de simples petição. Então, eu não preciso ali fundamentar no meu recurso extensivamente, não, eu, reclamante, posso simplesmente me dirigir ao juízo aventando, no caso aí, invocando, melhor dizendo, as razões que me levaram à interposição do recurso sem maiores delongas, tá? Por sua vez, o recurso também, para facilitar o direito do reclamante, terá efeito apenas devolutivo, tá? Que é aquele que, por exemplo, autoriza a execução provisória. Exemplifico, no caso em que
haja uma sentença favorável ao reclamante, ainda que haja interposição de recurso por parte do reclamado, este recurso não subirá no efeito suspensivo, ou seja, ele não obstaculizará o direito da parte reclamante de promover a execução provisória, ou seja, ele já poderá se valer do Instituto da Execução Provisória até para resguardar o seu direito futuro de percepção do crédito, tá? Então, o efeito desses recursos serão apenas devolutivo, tá? Então, bastante atenção com isso, tá? Outro princípio também, outra situação também que corrobora aí o princípio da proteção é a competência territorial, que sempre é fixada no local da prestação de serviços do reclamante, ou seja, ele vai poder propor a sua reclamatória trabalhista no local onde ele prestava serviço, justamente para facilitar o acesso à justiça, porque é justamente quase que na totalidade das vezes o local onde ele mora, até porque, né, a dificuldade de deslocamento pode ser algo que também, né, não via de regra também impulsiona o trabalhador a procurar um local de prestação de serviço sempre mais próximo da sua residência, enfim, da comarca em que reside, podendo então se servir aí do ajuizamento da ação nesta comarca, ou neste local de prestação de serviço que lhe é, sem sombra de dúvida, muito mais favorável. Seguimos aí agora também com o princípio da inalterabilidade da demanda. Tá? O que quer dizer isso, inalterabilidade da demanda? Né? O que quer dizer? É questão da estabilidade da demanda mesmo, né? De você poder ter a certeza de que você está realmente tendo uma pretensão deduzida em juízo contra si, que não foi alterada, que você não vai ter surpresas ao longo do caminho. Por isso que eu não posso alterar a demanda, né? Então, existem momentos que isso pode acontecer sem prejuízo. Por exemplo, sem prejuízo, quero dizer que eu tenho a possibilidade, então, de me defender ainda. Na eventualidade de alguma promoção, alteração de defesa, eu posso ter ainda o prazo que vai me ser concedido para, apresentação no início ali, que se eventualmente houver aí, por parte do reclamante, uma arguição diferente antes de que eu seja notificado, por exemplo, eu vou ter prazo hábil para poder apresentar a minha defesa. E, portanto, eu não tenho prejuízo. Então, por isso que eu trago aqui esses 3 momentos para vocês, que nos dizem o seguinte, que o reclamante ele até pode, então, incluir novos pedidos no processo após ajuizado, desde que ocorra até a defesa, tá? Após a defesa, somente com o consentimento da parte reclamada. Sem esse consentimento, não é possível introduzir qualquer tipo de inovação nessa inicial, nessa reclamatória. Após a instrução, no caso, né, não poderia de jeito nenhum, né, o juiz não poderia permitir, porque ali as situações já acabaram, digamos assim, todas estando aptas aí a um julgamento, as provas já foram produzidas, né, então não seria mais justo, tão pouco razoável dentro do processo, aí inserir mais algum outro tipo de pedido que não tivesse sido objeto de análise prévia, até oportunizar as partes aí a possibilidade de apresentação da defesa correta e mais adequada para o caso. Então, não pode, tá? Dentro deste aspecto ainda, dentro desta principiologia e ordem, nós temos aí o princípio da informalidade, que é muito, digamos, próprio do processo do trabalho, tá? Porque ele ele visa essa efetividade de direitos, então ele acaba, portanto, dentro deste panorama todo, procurando ser bem menos burocrático, mais simples, mais ágil, mais objetivo e
também a linguagem acaba sendo bem mais acessível, né? Se nós compararmos aí a linguagem que é utilizada nas petições da Justiça do Trabalho com outras áreas do direito, podemos perceber nitidamente aí que acaba havendo uma facilitação muito grande nessa linguagem, até para aproximar o jurisdicionado aí do Poder Judiciário e para que ele possa efetivamente se fazer valer aí dos seus direitos perante a Justiça. Para além disso, nós vamos aí para o princípio da informalidade, que também, né, traz aí grande ligação com os anteriores, porque ele trata aí da questão da petição inicial e contestação, que podem ser verbais, até de acordo com aquilo que a gente já falou, né, que existe a possibilidade tanto da inicial quanto da defesa serem apresentados de forma verbal, né, para facilitar essa informalidade e essa entrega aí de direitos ao final do processo, tá? As testemunhas também, que é algo muito bacana na Justiça do Trabalho, comparecem independentemente de intimação, essa é a regra do artigo 825, a despeito de podermos verificar na prática que isso também pode vir a depender do magistrado que eventualmente, numa ata de audiência de conciliação, que eventualmente também haja fracionamento da audiência, dispõe que as testemunhas deverão ser arroladas, enfim, e comparecer. Eu deverei juntar ali uma carta convite, por exemplo, para justificar que eu realmente procedi o convite daquelas testemunhas, para que, se na eventualidade do seu não comparecimento, eu possa me servir aí dos institutos necessários para poder aí até pedir para redesignar a data de audiência e ouvi-las novamente, enfim. A despeito disso, né, destas possibilidades, deste fracionamento que pode vir a ocorrer aí por conta destas ausências, apesar da intimação, dependendo do juiz, do magistrado, ele pode vir a exigir aí tanto, né, claro, que sejam arroladas as testemunhas, até para defender o princípio constitucional também da ampla defesa do contraditório, porque eu tenho que saber efetivamente quem é que vai estar ali do outro lado, até para poder apresentar as minhas impugnações específicas no momento da audiência. Então, eu tenho que sempre contar com estas situações, ok, pessoal? Sempre aí de olho no que diz a lei, para que a gente não seja também surpreendido, porque o que vale via de regra é o que está na lei, né? Eu comento com vocês questões de ordem prática, porque nós sabemos que na prática as coisas nem sempre refletem aquilo que está descrito na lei, mas via de regra, em sendo questionado, sempre apontem o que está realmente disposto na legislação, tá? O princípio da informalidade ainda me diz que, justamente para acelerar também o processo, não existe aí o despacho inicial que nós estamos acostumados aí, por exemplo, no processo civil. A própria notificação da inicial, que é um ato da secretaria, já é um ato que digamos, pressupõe aí a existência, regularidade do processo e dispensa, portanto, a ocorrência desse despacho da petição inicial, porque uma vez recebida, distribuída e recebida pela vara em que vai tramitar o processo, a vara já dá o andamento necessário, já enviando as notificações às partes reclamadas, o que dá ensejo aí ao início do trâmite do processo. Tá? O recurso, como já havia dito, então, através de simples petição também, amparado já no princípio anterior, né, artigo 899 da CLT, o jus postulante, que também não poderia ficar de fora dessa informalidade, porque é justamente o princípio que nos permite ao trabalhador que compareça desacompanhado de advogado para pleitear em juízo, tá? Então ele também aí está dentro desse princípio da informalidade.
E a imediatidade entre juiz e a parte, né? Aquele acesso, aquele contato, aquele dever do juiz realmente estar ali e observar a situação de perto, produzindo ali as provas, coletando, enfim, ele ter este poder aí de estar aí de acordo com essa ótica do processo do trabalho, conduzindo de forma imediata o processo, tá? Pessoal, então a gente tratou aqui neste ponto aí de princípios do direito do trabalho, que realmente foram e são de extrema relevância aí para nós que estamos nessa prática diária do processo do trabalho e que precisamos retomar constantemente esses conceitos, especialmente diante dessa dinâmica legislativa aí em que fomos submetidos agora há pouco tempo. Então, eu espero ter esclarecido aí muito para que vocês possam realmente lograr êxito nos concursos que vierem fazer ou participar, e me coloco à disposição através dos meus contatos que estão aí atrás, vocês podem ter acesso, e para a gente poder dialogar, enfim, a CULTI de forma geral está à disposição de vocês para que consigamos ao final aí obter todo o sucesso necessário e que vocês realmente merecem por conta de todo o esforço que tem feito aí neste longo trilhar de estudos junto conosco, ok? Foi um grande prazer estar com vocês e vamos estar juntos aí com certeza nas próximas aulas em que vamos tratar pormenorizadamente de outras questões aí afetas ao direito processual do trabalho, tá? Para que vocês também possam ter aí várias respostas às indagações, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima!